Bom, vai aparecer aí na tela para vocês os nossos dados bancários para o povo de Deus que quer contribuir com as ofertas, com as coletas, ajudando no atendimento da obra de Deus, né? Vai comecinho de mês, a gente sempre fala para vocês que é um pouquinho mais apertado, mas com a ajuda da Irmandade temos absoluta certeza que nós vamos conseguir sanar todos os nossos compromissos. A conta da igreja é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Quando vocês fizerem o Pix, eu não sei se já atualizou, falem nos comentários para a gente se já, ainda aparecia na descrição do favorecido, Congregação Cristã Ministério de Jandira. Vai voltar para mim? Ah, já voltou? Tá bom. Perdão. Então aparecia a Congregação Cristã Ministério de Jandira, no Pix. Quando você faz essa mesma conta do depósito, já aparece a Congregação Cristã Apostólica. O Bradesco está meio confuso. É mais evidente que é a mesma instituição, vocês vão ver pelo CNPJ, que é o mesmo CNPJ, tudo certinho. Só para a Irmandade não se confundir, tá bom? Então, a chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Hoje está difícil. Vamos fazer oração antes da palavra, então, e agradecer as ofertas? Senhor, te damos graças por nos ter abençoado e ter preparado as ofertas do teu povo para a tua obra. Tu és um Deus que não deixa nenhum de nós sem o pago da tua grandeza e da tua misericórdia. Então quero apresentar nas tuas mãos cada vida, cada irmão, cada irmã, que com carinho tem ofertado para manter esse ministério vivo. Sei também que há muitos dos nossos irmãos que gostariam de ajudar, mas não têm possibilidade, as coisas não estão fáceis. E por esses clamamos em dobro, para que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor alcance as suas vidas e abra as portas que estão fechadas. Nós nunca tivemos dúvida de que o coração do teu povo está na tua obra e que o Senhor é aquele que cuida, abençoa e prospera a nossa vida para a glória do teu nome. Abençoa também nesse momento a leitura da palavra e nos ajuda, Senhor, a entender o que tu queres falar conosco. É o que pedimos a Deus, por Jesus nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Vamos lá, Brunão, antes que acabe a voz e vez. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Onde fala aqui a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Podemos? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Até aqui, amados. Amém. Queridos irmãos, está diante de nós mais uma vez a boa palavra de Deus, onde o Senhor nos quer fazer lembrar da história de Paulo, quando da sua conversão, uma mudança muito grande na vida dele, uma mudança muito abrupta, muito repentina, porque a conversão de Saulo foi zastras, foi num momento para o outro. Então, os irmãos imaginam o choque cultural na sua mente, naquilo que ele havia sido treinado para pregar, não falando de Jesus, falando da lei. Ele era um doutor na lei, então era um homem que entendia muito, muito estudado, muito conhecido, conhecedor de leis. Então, de repente, é tudo aquilo que ele apalpou, que ele adquiriu através dos livros, que ele adquiriu através da ciência, do conhecimento literal, tornou-se vão naquele momento, porque a experiência que ele passara a viver a partir daquele momento, então, era uma experiência totalmente espiritual. Aparece uma luz num caminho que de dentro dela fala alguém com você, e fica cego e volta a ver e é batizado. Há coisas que a razão humana desconhece, né? O filósofo diz que há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode imaginar. E a trabalhar que vem de Deus, e é só de Deus para o homem. Não tem explicação, é Deus. E pronto. Na vida de Paulo foi a mesma coisa. E explicar o quê, irmão? É Deus. É Deus que escolheu. É Deus quem quis fazer assim com ele. E os irmãos vejam que eram conflitos para todos. Os cristãos que o foram encontrando nos momentos que se seguiram, nos dias, nos tempos que se seguiram, podemos dizer até anos que se seguiram, primeiro recebiam com alguma reserva, com algum medo, porque falavam a mesma coisa que falou Ananias para o Senhor. Senhor, eu já ouvi falar desse homem. Esse homem é ruim. Ele mata a turma, ele açoita, ele prende, ele judia. Aí o Senhor explicou para ele: não, Ananias, vai lá, porque ele agora é um vaso escolhido. Oh, irmãos, que Deus coloque em nós a obediência que deu a esse seu discípulo, Ananias, de quando ouvir a voz de Deus, aceitar. Às vezes a gente vê o Senhor trabalhando na vida de um irmão, de um parente, de um amigo, e a gente não quer acreditar, falar, pessoal, agora tudo é fácil. Não tem isso que diz, depois que virou crente, ficou tudo para trás. Irmão, ou nós cremos no perdão, ou nós cremos no batismo, ou a fé não tem motivo de existir. Foi ladrão, se deu a prostituição, se deu a bebida, se deu aos vícios, ou nós cremos num renascimento de uma nova criatura, ou nossa fé será vã. Aí muitos podem dizer, mas e se ele não mudou verdadeiramente? É um problema só dele. Os irmãos vejam que Ananias não questionou, dizendo, Senhor, mas e se ele continuar açoitando? Quando o Senhor disse a ele, vai, faz a tua parte. E outra, ele vai sentir na pele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, às vezes a gente imagina, Paulo encontrou as coisas nesse intermédio de tempo. Foram 3 dias, né? Desse encontro no caminho de Damasco até o encontro com Ananias. Aí ele ficou sem comer, sem beber e tal, estava cego. Ananias foi lá, impôs-lhe as mãos.
ele ficou curado, batizou-o e foi embora. Então parece que a vida de Paulo, ele foi transformado, virou um botão assim, e ele já virou um pregador do evangelho. Não, irmãos. Foram muitos anos para a Arábia, aprendendo, orando, buscando. Eu não lembro se foi 3 ou 7 anos, acho que 7 anos. Ele tinha teoria, mas ele foi viver a prática do evangelho, a perseguição, a injúria, os açoites, a calúnia, toda sorte de males. E por isso que o Senhor disse a Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, irmão, falar de Jesus é fácil. Tinha um irmão lá em Caraguá que tinha um papagaio que recitava salmo. Um bichinho inocente que não tem ciência de nada, mas ele foi treinado, ele conseguia recitar um salmo. Então até papagaio fala. Mas padecer pelo nome de Jesus, amar a palavra, amar a Deus, amar o próximo, meu irmão, vai uma distância muito grande. E a gente sempre fala, crente até o diabo é. Mas servo de Deus, serva de Deus, é para alguns privilegiados e muito dedicados para fazer isso. Então, essa noite o Senhor traz essa palavra para mostrar a nós que não há nada torto que Deus não possa endireitar. Que a igreja tem esse papel importantíssimo de agregar, de trazer para perto, de cuidar, de abraçar, de ajudar as pessoas nesse processo de transformação. Bom seria que a conversão nascesse em todos aqui no tanque do batismo. Do jeito que emergisse, já saísse uma pessoa totalmente transformada. Se mentia, já não mente mais. Se roubava, já não rouba mais. Se prostituía. Esse é o ideal. Mas não é o mundo real. Não é assim que acontece. A gente passa 20, 30, vou fazer 30 anos de batizado agora em agosto. Passa o tempo que for e a gente continua errando, continua mancando, porque homem faz coisa de homem. Homem falha. Por que a palavra diz? Cair é do homem, levantar é de Deus. Enquanto isso não entrar no nosso coração, a fé nós vamos estar sempre um passo atrás da fé. E não deveria ser assim. A fé deveria estar junto de nós, mas não é ela que tem que se atrasar, nós que temos que nos adiantar. Para irmos mais próximos da fé, de acreditar nas pessoas, de acreditar no arrependimento das pessoas. Você sabia que as pessoas erram? Que elas falham? Que elas mentem? Você sabia que você também faz isso? É que nem sempre a gente reconhece. Mas às vezes você mente para alguém. Irmão, eu não minto, eu omito. Agora, nesse momento, você está mentindo para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então a gente tem que ter sempre esse senso de igualdade, de empatia pelo próximo. Ananias questionou, e era um discípulo. Os irmãos, vejam, o Senhor apareceu numa visão para ele, não era um homem qualquer. Era um homem que Deus falava com ele, ele conhecia a voz de Deus. E ele questionava, como homem, dizia, Senhor, mas esse homem não serve. Aí o Senhor vai dizer, eu sei. Você está vendo com os teus olhos. Não foi o que Deus disse a Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé como rei? Samuel, não atenta para aquilo que os teus olhos mostram, porque eles mostram só o que está diante de ti. Mas Deus vê o que está no coração. E o Senhor usou o mesmo critério com Ananias. Lá nos primórdios da fé, já depois de Cristo, o princípio, o critério era o mesmo. Porque o Evangelho, a graça, o Espírito de Deus é imutável, irmãos. O mesmo critério de Deus, que não olha o estereótipo, que não olha a condição humana, que não olha as fragilidades humanas, que falou com Samuel lá no começo de tudo. Era o mesmo Espírito aqui que falava com Ananias, vai meu filho, porque esse para mim é um vaso escolhido, eu escolhi a ele, glória ao nome do Senhor. E o Senhor diz a todos nós essa noite por essa palavra, eu também te escolhi para uma boa obra na terra. Só que uma casa não se constrói do dia para a noite, um prédio não se constrói do dia para a noite. Se você olhar um pé de bambu, o mesmo tanto que tem para cima tem para baixo.
mas parece tão ínfimo, tão insignificante. Um alicerce de uma casa às vezes é mais caro que a própria casa, dependendo do tipo da fundação, dependendo do tipo de terreno. Aí você diz, mas para que se nem está aparecendo? Mas faz esse alicerce para você ver. Ela vai cair. Não é, irmão? Você pega um carro bem rebaixadinho e vai andar numa estrada de terra. Você vai sofrer. Então, irmãos, há uma estrutura por trás do trabalhar de Deus na nossa vida. Há uma estrutura que é invisível, que é um trabalhar só de Deus. O trabalhar de Deus não é visível. A conversão que Deus faz no coração nem sempre é visível. Não adianta a pessoa se transformar. Vou usar as irmãs aqui como exemplo, mas não quero de maneira nenhuma ser preconceituoso nem discriminatório. Aqui é um exemplo que talvez fique mais fácil da Irmandade compreender, que homem se veste mesmo que tudo igual, né? A gente tem um par de sapato, 2 calças, e é assim que a gente anda para o mundo, né? Homem é mais relaxadão. Vamos imaginar uma mulher que se converte a Deus. Uma moça jovem, solteira. Vou criar um personagem aqui para os irmãos. E como uma universitária, ou seja, tem um nicho de relacionamento muito grande, muitos amigos, muitos namorados, como que fala? Crush. É essa turma aí que ninguém é de ninguém. Então tem uma moça super ativa, né? Vive, curte a vida, como fala, é biquininho, é mini sainha, é mini shortinho, não tem nada a ver com promiscuidade, estou falando de comportamento. É assim que é o comportamento meio que padrão da juventude. Ela conhece a Deus. Ou também, não quer dizer que por viver assim ela não conhece a Deus, mas ela se converte, ela entra nos propósitos da doutrina de Cristo. Não podemos dizer que a mulher ou o homem pode andar de qualquer jeito e estar em retidão diante da presença de Deus. Não tem cabimento. A palavra dá uma diretriz, uma vestimenta com modestia, comida com modestia, tudo sem ganância, sem ambição. Mas falando dessa personagem, aí, de repente, eu entendi que para eu entrar no conceito da doutrina de Deus, de Cristo, eu tenho que rever também alguns conceitos da minha vida pessoal. Então, ela passa a se vestir com mais modestia, ela já não pensa mais no crush, ela pensa no namoradinho, para virar noivo, para virar marido, para ter o filho ou os filhos. Muda um pouco o seu foco, o seu comportamento. Aí todos dizem, olha essa irmã Mariazinha, que obra linda que Deus fez na vida dela. Será que fez? E o coraçãozinho dela? Como é que tá? Então a gente julga a conversão pelo estereótipo. Paulo se vestia da mesma forma, falava da mesma forma, tinha barba da mesma forma, era o mesmo homem, mas a conversão aconteceu dentro do seu coração e da sua mente. Por que as pessoas temiam quando viram nos momentos que se seguiam, depois desse fato, depois desse evento, com Ananias e da aparição de Cristo para ele? Porque era o mesmo homem. Ia mudar o quê? Todo mundo sempre se vestiu igual. Barrabás também se vestia igual a Cristo. Só que um era o filho de Deus, outro era um ladrão, mas a roupa era igual. Eram todos iguais, as pessoas eram muito parecidas. A sociedade tinha um padrão de comportamento. E como saber? É o mesmo, imagina, eu vi esse homem esses dias atrás, estava açoitando um, mas agora eu conheci a Cristo. Aí, irmão, pela árvore você conhece os frutos. Você olha numa floresta, tem um tanto de árvore. E você não consegue discernir, a não sei que você seja um botânico. Mas depois, aquele ali é pé de manga, olha a manga lá. Ó. Aquele é pé de abacate, aquele ali é pé de mamão. Não é, irmão? E assim Deus quer mostrar a sua igreja, irmandade, povo de Deus. Que o Senhor quer converter os nossos corações, quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história de dentro para fora. Uma mudança interior, para depois chegar no exterior. Já usei esse exemplo, vou usar de novo aos irmãos. Como um copo com água. Se ele fosse todo selado, todo fechado, a Irmandade não saberia se tem água nele ou não. Mas se eu fosse despejando, ao ponto que transbordasse, você diria, olha, tem água caindo daquele copo. Mas o fato de você não ver não quer dizer que não tenha. Pode ter pouco, pode ter muito, pode ter um restinho, mas você não sabe, só vendo o interior.
E assim é Deus na vida do homem e da mulher. O Senhor conhece o nosso interior. E Ele sabe o que está sendo colocado em nós. Ele sabe o que está sendo plantado em nós, o que está sendo criado, gerado em nós, amados irmãos. Então, no nome do Senhor Jesus, essa noite, deixa Deus te usar como usou Ananias. Que você seja um Ananias, irmão e irmã aí por esse mundo, por onde você passar, levar a mensagem de Cristo a todo aquele que puder ouvir. Eu não vou falar nada para aquele meu irmão, e aquele lá não tem jeito. Não faça isso, irmão. Faz isso não. Não faça o amor de Deus pequeno. Para você realmente não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Paulo tinha jeito, para Ananias não tinha. Mesmo o Senhor dando uma ordem expressa a ele contendeu. O Senhor disse, não presta não. Como se Deus não soubesse que ele não prestava. Como se Deus não soubesse das suas fraquezas. Irmão, não se preocupe em contar para Deus da vida de ninguém. Dizer, olha, aquele irmão Rodrigo ali, Senhor, olha, ele é meio da pá virada. O Senhor conhece todo o coração. Ou a fé é verdadeira ou não é. Ou Deus perdoa ou não perdoa. Ou a graça de Deus é maravilhosa ou não é. Ou servimos a Deus ou não. E volto a dizer o que já dissemos zilhões de vezes e diremos outras zilhões mais. É por isso que a crentaiada para no caminho. Desiste de ser crente. Larga a mão da fé, vira do avesso um balaio de gato. Não compreendeu, não racionalizou a fé na sua mente, no seu coração. Deixa eu entender. Como é que é? Deus joga pozinho de pirlim-pim-pim na pessoa e ela vira de um dia para a noite? Não, é uma transformação. Eu nunca vi uma mulher conceber um bebê e dar luz no outro dia. Não é, irmão? Não é assim. Você não joga uma semente de alface hoje para comer no almoço de amanhã. Leva uns dias, demora. Não é, irmão? Tudo tem um processo. Poxa, o mundo foi criado em 7 dias. Em 6, o 7º descansou. Então, se nós não compreendermos isso, você vai fazer Deus o quê? Um caixa eletrônico? Você põe o cartão, tira o dinheiro? Espera aí, tem saldo? Tem o cartão? Você tem conta no banco? Não é bagunçado. A criança é muito simples, né? Às vezes as crianças nossas eram pequenas. Papai, quero tal coisa. Não tem dinheiro. Pega no banco. Quem dera fosse assim. O critério é o mesmo, irmão. O critério é o mesmo. Não há um ditado aí que diz que a vida imita a arte? Ou a arte imita a vida? Assim é com Deus. Tudo o que acontece aqui é um espelho do que já foi criado por Deus, uma estrutura espiritual que nós não vemos, que se reflete aqui na terra. Os irmãos podem ter certeza. Não tem o louvor do Anderson Freire, que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, e a palavra vai e fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então tudo o que se passa na tua vida é de acordo com um processo que já está determinado lá em cima no céu. Os irmãos podem crer nisso, viu, irmãos? A igreja de Deus tem que crer nisso. Nunca nós vamos conseguir conceber a fé no nosso coração, fazer ela gerar dentro de nós, se nós não entendermos que toda ação tem um processo. Todo trabalhar tem um processo criado por Deus. E compete a nós estarmos de acordo às diretrizes que o Senhor quer para cada um de nós. E não contender, nem preocupar, nem questionar, nem levantar nenhuma qualquer outra questão que venha afligir a nossa fé e tirar a nossa paz com Deus. Se você fizer assim, irmão, se você fizer assim, minha irmã, você vai ver que as coisas vão ficar mais fáceis. Por que que o crente lida muito mal com a adversidade? Mas aí não é só o crente, qualquer outra pessoa. Mas nós não deveríamos. Irmão Rodrigo, se fosse assim, ninguém chorava por causa da morte. Porque já que vai para o céu, está tudo certo. Mas há uma separação. E até que eu encontre o meu filho Pedro, que Deus já levou, eu estou aqui num processo que ele passou primeiro que eu. Por quê? Foi o que Deus deu de dizer no começo, porque Deus quis assim. E agora, como é que eu faço? Eu me desespero ou entro no processo? Entro naquilo que Deus quer para mim. Pensa, irmão. Deus te deu a maior das dádivas. Deu ao homem a capacidade de decidir e de pensar, de deliberar, de avaliar.
O Senhor não falou para Adão e Eva, não mexe na árvore no fruto da árvore da vida. Eles tiveram tempo de pensar e decidiram mexer. Um por influência do outro, que foi influenciado pela serpente, pouco importa. Mas eles tinham um poder de decisão. Porque se o Senhor não nos desse essa opção, põe uma cerca elétrica lá, a hora que ele fosse mexer, ele levava um choque. Para um cachorro guardando lá, um dinossauro, não sei. Assim é tudo na nossa vida. E Paulo passou por esse processo. Ele passou também pelo processo da perseguição para poder compreender o que as pessoas passavam na sua mão. Ele dizia, meu Deus do céu, é ruim levar açoite. Eu não sabia que era ruim ficar preso desse jeito, não. Então, quando nós chegamos aqui no presbitério da igreja, a gente chega imaturo, verde, e eu sou até hoje. Aí perde um filho, perde emprego, suja nome, briga, fala mal dos outros, os outros falam mal de você. E aí a gente, além de tudo isso, coisas de homem, a gente tem que ir aqui, tem que vir aqui, tem que pregar a palavra. E aí a gente vai aprender. Paulo foi a essência, o exemplo disso aí. Cristo foi o exemplo disso. Era o verdadeiro Deus, mas era o verdadeiro homem. Era um homem com uma missão extraordinária. Teve medo, ficou bravo, foi caluniado, fugiu, se escondeu. Ah, mas Cristo se escondeu? Claro. Ele entrou em várias cidades e disse, não queria que ninguém o soubesse. É claro que ele estava escondido. Entende, irmão? Então, põe essa palavra no teu coração essa noite e peça ao Senhor para iluminar o teu ser. Senhor, ministra o meu coração e não adianta, podemos usar qualquer preleção, por mais linda, por mais maravilhosa que seja. Nós nunca vamos poder fugir do tema principal da vida do crente. Oração. Sem oração, crente não vive. Outros podem dizer, se eu não congregar e ouvir a palavra, eu morro. Não é verdade. Porque a palavra você tem na sua casa. Você abre a Bíblia, lê e ora. E Deus fala contigo. Agora, sem oração, sem culto, você fica, porque a igreja ficou 5 meses fechada aqui, mas outros mais... E podia ter acabado a internet do mundo, e você tinha continuado servindo a Deus. Ainda Deus preparou, chegou aos cultos online até os irmãos. Então essa fé tem que ser nutrida dentro do nosso coração. Ela tem que ser alimentada dioturnamente. E ela vai crescendo, vai prosperando, vai se tornando mais abrangente como uma árvore que cresce e expande os seus galhos. Deus é poderoso para fazer com que os teus galhos cheguem até os teus filhos, até a tua parentela, aos teus amigos, aos teus vizinhos. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa boa, quando a sombra da fé que Deus te deu chegar até os demais, ao ponto de ligar para você e dizer, Bruno, ora por mim, Bruno, ora pela minha casa. Bruno, vem fazer uma visita aqui para mim, vem fazer uma oração para mim. É uma honra, irmão, uma coisa muito maravilhosa. Glória a Deus, glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos amados, vamos abrir nosso coração para Deus, irmão, e pedir ao Senhor para ministrar em nós a sua boa vontade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, e Deus quer fazer de todos nós colunas na sua obra, colunas para o seu evangelho. Então, irmão, reflita bem sobre essas coisas, minha irmã. E nessa oração que faremos a seguir, peça ao Senhor, ó Deus, me ajuda a compreender melhor o que tu queres de mim. E o que tu queres daquele meu filho. Lembra-te que a mesma fé que foi dada a ti não foi dada a outra. Ela pode ser maior, pode ser menor, mas nunca vai ser igual. Vocês não são iguais. Não vê o mundo da mesma maneira. Há pessoas que sim, convertem-se do dia para a noite. Paulo foi um desses. Mas há pessoas que levam uma vida inteira. Há pessoas que servem a Deus 100 anos e a conversão chega no leito de morte, na hora de morrer. E aí vai em paz. Mas o importante é que não se perca. O processo às vezes é mais demorado. Fazer pão no frio é diferente de fazer pão no calor. Você põe a massa para descansar no calor, dali 10 minutos ela está bonita, porque o calor faz ela crescer. Você põe no frio, ela fica mirradinha, tem que estar ponhando um punhadinho de fermento. Não é? As irmãs sabem disso. Oh, tu és um pão na presença de Deus.
uma massa de pão, e o Senhor te sova a todo momento pela palavra, põe alguma coisinha para te ajudar, aquece um pouquinho mais, algum está dizendo, Senhor, mas a minha prova está quente, mas é no calor que a massa cresce, irmão. É no calor que a massa fica boa. Então glorifica a Deus. E essa palavra cheia de carinho, cheia de zelo de Deus por nós, vem hoje te dar um abraço gostoso e te falar, bicho teimoso, deixa eu trabalhar na tua vida só um pouquinho, descansa na minha mão, glória ao nome do Senhor, tá? Larga a mão dessa correria desenfreada, larga a mão dessa teimosia de ficar malhando ferro frio, deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer. Contrata um pedreiro para fazer uma churrasqueira na sua casa e fica dando pitaco. Agora põe o tijolo. Agora mexe a massa. Vira mais para lá. Ele vai falar, dona, você não precisa deixar eu trabalhar. Eu não consigo com alguém aqui. Assim é Deus, irmão. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer a sua obra, vá acompanhando. Veio dúvida no coração, fala com ele. Não fala com o pastor, não fala com... Estou falando da sua vivência espiritual. De outras coisas, procura o presbitério da igreja, claro. Mas aquela sua vivência, aquela sua comunhão íntima com Deus, pastor nenhum vai entrar nela, ele não consegue, ele não está dentro de você. Coração do homem é terra que só Deus pisa. Faça como Ananias, o mesmo Deus que falou, se ele pôde ouvir a Deus... Deus também podia ouvi-lo. Senhor, mas esse Paulo não presta. Não, filho, eu vou ajeitar ele, calma aí. Senhor, vou lá agora. E já chegou chamando, irmão Saulo, Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me mandou aqui para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, caiu as escamas. Será que algum de nós poderá dizer que Paulo não foi cheio do Espírito Santo? Que não cumpriu aquela oração de Ananias na vida dele? Foi cheio do Espírito Santo. E hoje Deus faz contigo a mesma coisa. Tira essas escamas dos teus olhos materiais, essas escamas que só te mostram o que é matéria, e te põe uma virtude nova do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E a cegueira da tua incredulidade, da tua intransigência, da tua teimosia, sai agora no nome do Senhor Jesus. Você vai ser tão feliz, irmão, tão feliz na graça de Deus, minha irmã. Você vai estar o tempo inteiro conectado com Deus, Senhor falando contigo, tu falando com Ele. Meu Deus, é a fórmula da felicidade. Seja feliz. Deus te ama e não ama pouco, não. Deus te ama muito. Deus seja louvado. Amém.